Senhor Jesus, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Espírito Santo, pela sua bondade, pela sua amizade. Jesus, eu peço que o Senhor fale através da Stephanie, que não seja ela, mas que seja o seu Espírito falando através dela. Que nós sejamos confrontados e constrangidos pelo seu amor e pela sua verdade, em nome de Jesus. Que venha uma unção direta do céu aqui sobre ela e que os nossos corações estejam sensíveis e dispostos a ouvir você. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Não sei porque que o Yuri não me colocou na escala para cantar, era mais fácil. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes é considerado um dos livros mais difíceis, depois de Apocalipse. É um livro considerado profundo. É incerto sobre o autor. Alguns acreditam que tenha sido Salomão, outros acreditam que não. Ele é um livro considerado profundo pelo conteúdo dele um pouco filosófico. Não sei quem que gosta de filosofia na escola. Quem aqui faz ensino médio ainda? Alguém pensa na área de humanas? Letras, geografia, história? Ninguém? Todo mundo aqui é de exatas? Tu é de humanas? Agora, né? Se converteu. Tô brincando. Mas é um livro muito filosófico. Se você acha que viver para Deus, que viver entendendo as coisas de Deus não é entender de filosofia, você está errado. O livro de Eclesiastes é curtinho, tem só 12 capítulos. Vocês acharam? Achei muito legal vocês aqui. Eclesiastes. Achou? E aqui, vou dizer que é Salomão, certo? Salomão, ele fala sobre algumas coisas que ele viveu, a experiência que ele teve em vida, certo? Ele foi uma pessoa que viveu muito e aparenta aqui em Eclesiastes que ele já estava no final da vida quando escreveu esse livro, certo? Então, esse livro é de pensamentos, de uma meditação, de uma pessoa que é bem mais velha do que a gente, que já viveu muito, que já está quase no final da vida. E essa pessoa vai refletir sobre toda a vida, sobre tudo que ela conseguiu enxergar no mundo, de tudo que ela conseguiu. E as pessoas acham que é Salomão justamente por alguns versículos chaves, que fala que foi rei de Israel, foi um rei muito sábio, foi um rei que teve muitas riquezas, certo? E a gente vai lá para o versículo 12 e 13 do capítulo 1. E ele diz assim a respeito dele: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os afligir. Aqui ele fala que é um homem já, o que eu falei para vocês, é um homem velho, já viveu demais, está no final da vida. E uma coisa que chama a atenção é que no finalzinho do versículo 13, ele fala assim: que enfadonha ocupação deu Deus ao filho dos homens. É uma pessoa que fala como se ela estivesse descontente, frustrada com a vida. Ela já viveu muito, mas no final da vida, ela vai dizer que não era tudo isso. É isso que Salomão vai tentar dizer. E um dos versículos chaves que define Eclesiastes é o versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Algumas outras traduções vai dizer que tudo é ilusão, né? Tem uma palavrinha chave do hebraico. Quando a gente vai para as palavras chavezinhas, né, as primitivas, essas são derivadas. A gente descobre muita coisa escondida, né? A palavra revel significa vapor, fumaça, temporário, incerto. Todos os sinônimos que tem a ver com vaidade, com o que é temporário, com ilusão, tudo isso ele vai dizer no livro, certo? E eu queria que vocês fossem lá para o capítulo 8, versículo 14. A gente vai andar muito sobre esse livro de Eclesiastes. Não é bem um estudo, mas eu preciso que vocês entendam um pouco o que é que Salomão tentou dizer nesse livro. Qual o objetivo dele em escrever essas sabedorias, né? E diz assim, versículo 14, capítulo 8. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Há justos
aos quais acontecem segundo as obras dos ímpios, e a ímpios, aos quais acontecem segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Para ele nada faz sentido. Por que eu vou passar a minha vida todinha buscando riquezas, buscando tanta fama, tanta sabedoria, quando na verdade coisas boas acontecem às pessoas ruins e coisas ruins acontecem às coisas boas? Foi isso até que o Júnior Akrigno falou, né? Coisas boas acontecem a pessoas ruins também. Ele fica indignado. Como é que pode? Ele diz mais ou menos assim: como é que pode eu estudar para o Enem, eu estudar, morrer de estudar, e lá no final eu descobri que não passei. Que sentido faz isso, eu estudar? Não era para ter uma garantia de que eu vou estudar e eu vou passar? E ele fala: cadê os resultados? Se eu sou justo, não era tudo para dar certo na minha vida? Não era não? Tu não acha não, Darlison, que era para tudo dar certo? Eu venho para a igreja, eu oro, eu leio a palavra, eu venho para a oração da quarta-feira. Era para dar tudo certo na minha vida. Era para estar feliz da vida, rica. Rica que só. Todo mundo aqui. E aí ele vai dizer que a vida é injusta. Que coisa. Lá no capítulo 9, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim: vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Todos, no entanto, do tempo e da sorte dependem. Além do mais, versículo 12, além do mais, o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Ele nada mais refletiu aqui do que alguns correm, alguns treinam a vida toda para correr uma maratona, uma Olimpíada, não sei. Mas no final eles treinam e no final não ganham. Por que eles não ganham? Eles não se esforçaram tanto? Por que eles não ganham? Que injusto, isso não faz sentido para Salomão. Nada disso faz sentido para Salomão. E aí ele vai continuar dizendo, né? Lá no versículo 2, lá no capítulo 2, a gente vai voltar um pouquinho. Se você nunca estudou Eclesiastes, nunca leu, você quase vai ler hoje. Lá no capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: pelo que eu disse do meu coração, isso ele está vendo pelo coração dele, certo? Salomão, falando por ele. Como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Por quê? Pois busquei mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Para Salomão, no começo do livro, ele vai dizer assim, que tudo era para ser por mérito. Se eu estudo muito, era para eu passar. Se eu trabalho muito, era para eu ter sucesso. Se eu quero passar num concurso e eu estudo muito, era para eu ter aquilo. Porque eu mereço, é o meu mérito. Eu devia ter tudo isso que eu quero. Certo? Ele vai dizer mais ou menos isso. Até aí. E ele faz uma diferença entre o justo e o tolo. E todo o livro, ele vai falar, ele vai repetir algumas frasezinhas chaves. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo que acontece debaixo do sol, essas coisas ele vai sempre repetir. Porque na cabeça dele não faz sentido. 1 mais 1 deveria dar 2, mas não dá 2 na vida dele. Por que ele estuda e não passa? Por que ele foi tão rico e era infeliz? Não faz sentido para ele isso. E aí existe uma pressão na sociedade também que fala um pouco a respeito disso que Salomão falou, de que você não pode errar. Você é uma pessoa que tem que acertar o máximo possível na sua vida. Um pai que cria um filho, ele quer que o filho faça uma faculdade, que o filho, sei lá, seja um doutor na medicina, que é o curso mais concorrido de todos. Ele quer o melhor para o filho dele, certo? Mas Salomão vai dizer que na mesma medida que a gente tem sucesso, a gente também tem algumas decepções na vida. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? É incrível, né? Não cheguei a assistir o 2, só um. Mas eu acho... Ele tem um ar de infantil por causa que ele é um desenho, né? Mas eu acho que todo adulto deveria assistir esse filme. Ele é incrível. Vou explicar só um pouquinho de como acontece para vocês perceberem como funciona a nossa vida através desse filme. Existem alguns personagens que eles vivem dentro da cabeça de uma pessoa.
E esses personagens têm a alegria, a tristeza, a raiva, né? Tem os outros lá. Amém. Mas tem uma que ela é como se ela tivesse o controle remoto de tudo. É ela que manda, é a alegria. Já assistiu, Débora? Já? É a alegria, ela comanda tudo. E aí, a criança, ela é movida por esse controle de pensamento que a alegria tem. E lá tem tipo um banco de dados que todas as emoções, todas as lembranças dela que vão acontecendo, vão sendo guardadas nesse banco de dados. E a alegria está lá controlando para que tudo dê certo, para que ela tenha só alegria, dê tudo certo na vida dela. Até que um dia a tristeza, uma azulzinha baixinha, bem fofinha, chega lá e tenta tocar na bola. Já assistiu? Tá fazendo sentido para ti? Tá ótimo. Aí a tristeza vai lá e tenta tocar na bola. Quando ela vai tocar na bola, que ela chega perto e toca, a bola começa a ficar azul. A lembrança que era alegre, agora está ficando triste. A alegria fica revoltada. Pra que tu tocou nessa bola, mulher? Tu não pode tocar em nada aqui, senão vai ficar tudo triste. Tudo que tu tocar vai ficar triste. Ela vai lá, faz um círculozinho. Vocês lembram dessa cena, não? Faz um círculo, bota a tristeza lá e diz assim, você não sai daqui, não toca em nada. Porque tudo que essa pessoa vai fazer tem que ser feliz. A vida dela tem que ser feliz. Ela tem que ser alegre o tempo todo. E é isso que a sociedade faz com a gente. Você não pode ser triste. Você não pode ficar triste. Você tem que ser feliz o tempo todo. Você tem que conquistar o tempo todo. Você tem que ser feliz o tempo todo. Principalmente quem é crente, né? Crente não pode andar triste não, que já está errado. É pecado, né? Andar triste, misericórdia. E Salomão... Engraçado. Salomão, ele vai dizer que mesmo você tentando acertar em tudo, vai dar tudo errado. Agora me diz, isso não é loucura um livro desse, dizer um negócio desse? Um cara rico viveu a vida toda e vai dizer assim, tu vai passar a tua vida toda tentando acertar, mas tu vai errar. Pra que eu vou viver então? Pra que eu vou me esforçar então? É uma das indagações que a gente faz, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Você faz o que da sua vida? Estuda só pro Enem, cursinho que o seu pai paga? Será, hein? Hein, Júlia? Passou, né? Tá feliz. Glória a Deus. E agora a gente vai lá para Eclesiastes 2, de novo, onde a gente estava. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim. Ele fala sobre ele, né? Salomão falando sobre ele ainda. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de frutos. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Aqui até o versículo 11, ele vai falar tudo que ele viveu, tudo que ele teve. Aqui diz, ó, as obras dele foram magníficas. Salomão, tudo que ele fez foi incrível, ele teve muitas riquezas. Só que ele pensou, eu tive tudo, fiz tudo, tive várias mulheres, riquezas, mas nada disso está fazendo sentido na minha vida. Nada, não estou entendendo. Nem está fazendo sentido, nem eu estou entendendo por que não está dando certo. Por que não está fazendo sentido eu ter tanta coisa e não ser tão feliz. E aí... A gente agora vai para um capítulo muito interessante. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Então percebi uma boa e bela coisa. Isso aqui ele diz, porém eu percebi uma coisa. Alguém comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho com que se afadigou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, essa é a sua recompensa. Versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para elas comer toda a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Queria que você atentasse para essa última frase. Não sei como diz a sua Bíblia. Aqui diz assim, dom de Deus. Alguém diz diferente? Diz o quê? Presente de Deus. Alguém mais diz diferente? De dom e presente de Deus é parecido, igual? Parecido. Talvez não esteja fazendo muito sentido para vocês, mas vai já fazer. Então, para Salomão, aqui, ele fala que não interessa mais. Ele conclui uma coisa com tudo que ele pensou, tudo que ele viu, com tudo que ele experimentou.
Ele diz assim: eu percebi que eu não preciso olhar para o meu passado, me preocupar com o meu passado e nem com o meu futuro. Já que todo mundo vai morrer, sendo rico ou não, então é bom que o homem desfrute da sua vida, que ele equilibre a sua vida. Isso ele fala que é dom de Deus aproveitar a vida. Parece que não faz sentido isso, né, que ele está falando. E por isso ele fala: busque a qualidade de vida, desfrute da vida com aquilo que Deus lhe deu. Mas ele não despreza, é interessante que ele não despreza algumas coisas importantes, que era amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, temer a Deus. Isso ele fala lá no final do livro, isso é muito importante. E ele ressalta muito nesse livro de Eclesiastes a questão da morte. Ele diz que o justo, o ímpio, o sábio, o tolo, todos eles vão morrer, todos eles passam pela morte, e a morte é o final da vida deles. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? E a morte é o final da vida de todo mundo. João Vitor, tu pode estudar, tu pode formar uma família, pode ser um homem rico, um homem humilde, bacana, sábio, ser um homem muito sábio. Mas no final, tu vai morrer e tudo que tu construiu vai ficar. Não sei, a tua mulher, a tua casa, o teu carro, tudo vai ficar. É isso que ele está dizendo. Mesmo que você tema ao Senhor, que você ame ao Senhor, guarde seus mandamentos, você vai morrer. A morte é o seu fim. Ele diz isso. A sabedoria de Salomão, ela é construída ela é construída a partir de um problema. Desculpa. E ele fala que tudo na vida é correr atrás do vento. Isso ele vai falar durante todo o livro, que tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Só que isso que Salomão fala, parece que ele não entendeu o valor de algumas coisas em Deus. Ele não entendeu a espiritualidade de algumas coisas em Deus. Uma incapacidade espiritual. Porque é certo que a gente tema a Deus. Tudo que ele falou aqui está certo. A nossa vida é passageira, a nossa vida é temporária. É como uma fumaça que a gente tenta pegar algo sólido e não consegue. Ele fala que isso é a vida. A gente não consegue se solidificar em nada. O que adianta eu trabalhar minha vida toda e vai ficar para alguém o que eu construí a minha vida toda? Para ele não faz sentido isso. E aí, lá no final de Eclesiastes, esse é o último versículo que a gente vai ler de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. A conclusão de Salomão. Depois de todas as suas filosofias, tudo que ele viveu, tudo que ele viu, ele diz assim, versículo 13 e 14, capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse foi o resumo de Salomão. Ele disse que no final, desfrute da vida. Você pode viver se Deus der, amém, se não, amém. Mas tema a Deus, guarde seus mandamentos e desfrute da vida. Mas no final, é a morte. No final da vida, para o rico, para o pobre, negro, branco, todo mundo vai morrer. Ele diz isso. Só que não é um bom final. Não é um bom final. E aí a gente vem para a questão de que Eclesiastes fica no Antigo Testamento. A gente tem o Antigo, a Bíblia é dividida em dois, vamos dizer assim, períodos, né, para vocês entenderem. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Eclesiastes fica no Antigo Testamento. E é importante a gente lembrar que aqui Jesus ainda não tinha vindo. Mas tudo que Salomão fala aqui aponta para Jesus. Toda a sabedoria terrena que ele fala aqui aponta para Jesus. E vocês vão entender por quê. Lá em 1 Coríntios 2, ele falou que a morte é o fim de todo mundo. Ele falou que conseguiu muita coisa, foi um homem muito sábio. Ele viu, experimentou, teve tudo o que ele queria. Mas o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios? Olha só. Versículo 6, capítulo 2. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória.
Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe qual a diferença do sábio e do profeta? O sábio, Salomão, vai dizer assim: eu vi, eu experimentei, eu observei. Sabe o que o profeta vai dizer? Assim diz o Senhor. Ele vai dizer tudo aquilo que o Senhor revelou para ele. Ele vai dizer tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Seguindo, versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De novo, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a diferença do sábio, aquele que estuda muito, que tem muito, e daquele que tem a sabedoria do alto. São duas sabedorias diferentes. Uma sabedoria que é terrena e a outra que vem do alto. E mais, existe uma revelação sobre isso. Aquilo que Salomão falou que era o fim, que era a morte, ele vai dizer lá em João 3,16, que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que foi que Salomão disse? Que o fim de todo mundo era o quê? A morte. E o que é que Paulo vai dizer? Paulo não, desculpa. Eu estou em Coríntios. A vinda do Messias é a revelação de que a morte não é o fim. A morte que o Novo Testamento vai falar é a morte causada pelo pecado. Aquilo que pode nos matar ainda em vida. E não a morte carnal. O significado da vida aponta para a lente que a gente ganha quando a gente resolve ser guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, a vida ganha um novo significado. Não é só correr atrás de coisas materiais. Não é só estudar para o Enem para conseguir passar. Por isso, quando Jesus veio, ele não nos deixou só, ele deixou o Espírito Santo. Em João 11, se não dá tempo para abrir, não tem problema. João 11, versículo 25 e 26. Marta, Jesus falando com Marta, né? Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso Jesus fala. Que ainda que a pessoa venha a morrer, ela ainda viverá. E isso nós falamos de uma vida eterna. A vida que não é aqui na terra. E tudo isso tem a ver com andar pela fé. Eu, ultimamente, tenho vivido um turbilhão na minha vida de tanta coisa que tem acontecido. Quando eu era pequena, eu tinha um sonho, né? Eu não sabia ainda que eu tinha. Eu pegava a caneta, aqui eu via, era bebê, pegava a geladeira da minha mãe e eu riscava ela todinha. Sem entender nada, eu riscava. Pra mim, eu tava dando aula pra alguém ali, não tinha ninguém. Botava os bonecos lá, o negócio, e riscava a geladeira. E quando eu fui crescendo, eu vi como os meus professores faziam na sala de aula, o quanto eles eram alguns incrédulos. Eu disse, eu nunca quero ser professora na minha vida, nunca. Deus me livre de ser professora na minha vida.
Aí eu fui para onde? Fui para a área das exatas, estudei. Fiz um curso e eu disse, eu quero engenharia civil, quero arquitetura. Vai ser muito show, vai ser top demais. E aí, depois do ensino médio, todo mundo quer passar no Enem, todo mundo quer ir para a faculdade, porque aquilo ali é tudo para uma pessoa que está terminando o ensino médio. Se ela não passar na faculdade, ela se desespera. E eu fui uma dessas. Passei 4 anos fazendo o Enem e eu não passei no que eu queria. E eu fiquei frustrada. E eu fiquei que nem Salomão. Meu Deus, eu estou na igreja, eu fazia tudo na época. Ebenezer, culto campal, com a CEMED, sem a CEMED. Todo canto a gente estava fazendo tudo aqui na igreja, de domingo a domingo. Algumas pessoas também fazem isso aqui, né? Mas eu não entendia por que eu não passava no negócio que eu queria fazer. Não dava certo. E para as pessoas que eram ímpias, não estudava, passava, e eu que estudava, não passava, Darlis. Isso era muito desesperador para mim. Até que teve um Enem que eu fiz sem nem coragem. Eu fui para fazer porque tinha feito lá a minha inscrição. Quando chegou o resultado do Enem, eu fiquei muito assustada. A nota da redação foi incrível. E eu disse, meu Deus, eu posso passar na metade dos cursos aqui da UFC com essa nota, vai ser incrível. Aí eu pensei em passar em algumas exatas. E aí, jogando vôlei, lá na UES, saindo da quadra da UES, era pequenininha, né, mais magra que eu sou hoje. Que eu jogava toda semana. Saía lá da UES, do corredor da UES, não sei se vocês já andaram por lá. E eu andando por lá, eu pensei assim, meu Deus, quando é que eu vou vir estudar numa universidade dessa? E eu olhava ao redor e eu via o pessoal saindo, os cabelos, aquelas coisas, todo mundo bem, eu quero estudar aqui, eu não sei, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não sei qual é que eu quero fazer. Aí apareceu assim um cartaz que abriu uma nova turma de Libras, ia começar o curso de Libras lá na UES, e que ia ter seleção. Aí eu pensei, eu vou tentar, né? Já que não está dando certo uma graduação, vou fazer um curso assim, né? Um curso desse, qualquer curso. Fui lá, fiz minha inscrição, fiz a seleção, e eu passei na seleção. No primeiro dia de aula, gente, que eu cheguei lá, sentei na cadeira, 25 pessoas assim, que eu sentei, eu olhei pro professor surdo, o meu coração queimou naquela hora. Sabe aquela vontade de chorar? Não sei o que foi aquilo, eu sentei, o professor chegou, o professor surdo, ele pisou, ele entrou na sala, meu coração, eu não entendi, eu saí a primeira aula, saí só ABC, A, B, C, saí, meu Deus, o que é isso? Parecia que eu tinha saído da igreja, acabado de sair da pregação. Sério, Darcy, parecia que tu tinha pregado. Eu saí daqui pegando fogo, correndo. Foi. E aí, esse professor surdo, ele olhou pra mim, ele não falou, né? Ele sinalizou. Ele disse assim, tu ainda vai conseguir muita coisa. Professor ímpio, gente, ímpio. Tu vai conseguir ainda muita coisa. E aí, um tempo depois, vou tentar a Faculdade de Letras Libras. É uma seleção à parte do SISU. Não sei se vocês conhecem o SISU. Além de usar a nota do Enem, ele usa também uma seleção à parte. E nessa seleção eu consegui passar, fiz graduação, entrei na graduação. E eu tive a oportunidade de estudar e os meus pais me ajudando, porque eu não trabalhava. Quem sabe, né? Trabalhar e fazer graduação é uma coisa quase impossível. E eu cheguei no 3º semestre e tinha uma professora que ela me observava. Porque quando eu entrei na graduação, eu ainda assim desanimei, porque eu achava que aquilo ali não era pra mim. Eu ainda estava um pouco perdida, por mais que meu coração tivesse queimado, eu ainda estava um pouco perdida. E um dia eu recebi um e-mail, faz pouquinho tempo, e eu recebi um e-mail e disse assim, olha, eu estava olhando as tuas notas, eu estava olhando aqui as tuas coisas. Tu não quer ensinar na UES, não? Aí eu disse, meu Deus, o lugar que eu passei, o lugar que eu vi o cartaz. Eu disse que queria estudar lá, Darlis, na UES. E hoje eu vou virar professora da UES, Darlis.
E uma menina que no 9º ano da graduação não conseguiu a bolsa que eu consegui no final da graduação. E o interessante é que Salomão diz que tudo isso aqui, tudo que a gente consegue na vida, é como correr atrás do vento. Mas sabe o que eu entendo? O Novo Testamento diz para mim que quando eu vivo com o Espírito Santo, ele me ajuda a discernir as coisas que Deus faz na minha vida terrena mesmo. Nas simples coisas de Deus falar no meu coração que é aquilo que Ele quer. Que mesmo que eu duvide, Ele ainda vai fazer. E aí, para terminar, tem um versículo, na verdade, que eu gosto bastante. João 14, versículo 6. Que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Um versículo muito conhecido até. E Jonas? Bem. E ele diz que Ele é o caminho, Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que é a vida. Quando Ele fala que Ele é o caminho, Ele quer dizer que nós não somos guiados somente pelas circunstâncias humanas. Então, aquilo que Salomão fala, não é que não seja verdade, é sim verdade. Mas era uma sabedoria rasa. Alguém que tinha um intelectual, mas limitado, humano, por mais que tenha sido uma pessoa muito sábia. E um profeta, aquilo que se deixou ser guiado pelo Senhor, pelas coisas do alto, ele tem a revelação. Nós temos a revelação daquilo que Jesus quer para nós. Que não é só viver uma vida por viver, não é só viver por ter e nem buscar as coisas vãs da vida. Não só uma graduação, não só um Enem. Jesus já veio. O Espírito Santo está aqui. O Consolador, o Mediador, vive entre nós. E Ele quer se revelar a você. Tudo aquilo que o Júnior Acrigno falou, aquilo é verdade. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não precisa de você, mas Ele quer ter você por perto. Você entende isso? Quando nós entendemos isso, toda a nossa vida, ela vai fazer sentido. Ela não vai ser só aquilo que Salomão falou, ela vai ganhar um sentido. O sentido de viver em Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu penso. E nós desejamos isso para a nossa mocidade, nós desejamos isso no nosso coração, que aonde você for, que Ele seja o seu amigo, que Ele seja o seu amigo fiel. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos felizes porque nós temos o Espírito Santo vivendo entre nós, o Consolador, aquilo que o Senhor deixou para nos ajudar nos dias difíceis, Senhor, nos dias bons, nos dias maus, o Senhor está conosco. E mais do que sábio, Senhor, nós queremos dizer assim, diz o Senhor. Nós queremos ter a Tua revelação, a revelação que vem do alto, que vem do Teu Espírito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, o Senhor tem preparado e nós sabemos disso. Nós cremos nisso, Senhor. Nos ajuda a perceber o Teu movimento, Senhor. O Teu Espírito se movendo entre nós, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que venhamos a perceber e fazer parte da Tua obra, Jesus. Que possamos ser úteis diante de Ti, Deus. Que se o Senhor, assim como o Júnior Acrigno falou, se o Senhor tem alguma coisa para fazer nesse lugar, eu não quero ficar de fora. Nos ajuda a entender, a perceber, Senhor. Nos ajuda a entender os Teus propósitos. Nós não queremos ter só uma sabedoria humana. Nós queremos ter a Tua, Jesus, a Tua revelação. A revelação de quem Tu és, Senhor. Nós precisamos disso o tempo todo, Jesus. Sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido, Jesus. É como Salomão falou, sem a Tua presença, a nossa vida vai ser como correr atrás do vento, Jesus, o tempo todo. Nós iremos correr atrás de riquezas, nós iremos correr atrás de sucesso, Jesus, mas sem Ti, ó Deus, vai ser mais uma pessoa
só mais uma pessoa que conquistou e que conseguiu, mas nós não queremos ser mais uma pessoa somente. Nós queremos ser pessoas diferenciadas, nós queremos fazer parte, Senhor, da tua obra. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós amamos a tua presença. Nós amamos o teu Espírito Santo que veio a nós e se revela. Nós te amamos, Jesus.